Estado é uma coisa que dela se deve desconfiar, porque o Estado não é uma entidade abstrata. O Estado é manipulado por pessoas, e as pessoas, especialmente as que operam a política, elas podem e devem ser fiscalizadas, controladas, porque quem está no poder dele tende a abusar. Le pouvoir, arrête le pouvoir, era a reflexão do Montesquieu no espírito das leis. Mas a questão é possível se ter uma economia assentada no espontaneísmo individual das forças de mercado, se o mundo detém um padrão monetário, quer dizer, um termo de troca internacional peculiar à hegemonia militar, hegemonia econômica, hegemonia tecnológica, hegemonia da inteligência, seja o que for, mas a constatação é: nós não comercializamos em real, nós comercializamos em dólar ou euro. Ou é razoável ter um free trade, o espontaneísmo individual das forças de mercado, resolvendo uma questão de 180 milhões de habitantes, com as assimetrias nas condições reais de empreender presentes? Não. Então, penso eu, afirmo sem medo de provocar o pensamento respeitabilíssimo, especialmente dos que repartem essa mesa comigo. Então, o que é que eu advogo? A manutenção desse status quo, de um Estado estupidamente ineficiente? Absolutamente não. E ontem eu perdi a calma com o Constantino, que é professor aí, porque na televisão ele botava a palavra na minha boca. Cada defesa que eu fazia em tese das mediações públicas, ele dizia: então você está defendendo um Estado cubano? Pelo amor de Deus, não é nada disso. Apenas eu me livrei dessas interdições mentais, ideológicas, o que deixa a gente muito angustiado, porque nos obriga a pensar sem referências em manuais facilzinhos de decorar, para entender que o Estado é o necessário. Inclusive, ele não precisa ter uma concepção imutável. Quando é necessário, e no Brasil tem clareza para mim, o Brasil tem uma tarefa de montar um Estado capaz de liderar um esforço em coordenação com a iniciativa privada, de elevação do nível interno de poupança. Isto vai nos proteger estrategicamente desta variável de assimetria nas condições de financiamento da economia. Tem a ver com previdência, tem a ver com tributação, tem a ver com estoque de capital humano remotamente. O Brasil tem que ter um Estado capaz de se coordenar com a iniciativa privada para superar o hiato tecnológico. Isso não tem nenhum problema, porque sempre foi assim na história humana. Não existiria a potência tecnológica que hoje se instalou na América do Norte se não fosse remotamente o New Deal, a reconversão do esforço bélico, em que os Estados Unidos ajudaram a humanidade a se livrar da tragédia nazista, e se não for a atual atitude do governo, que teve um momento no Reagan que é fascinante. Naquele momento que o Carter perde a eleição, isso é muito importante a gente saber, para não ter complexo de inferioridade. O Reagan, thatcherista, chama em Camp David uma reunião para perguntar simplesmente por que perdemos um terço do mercado de automóveis americano para os japoneses com plantas em Tóquio. E dali há uma revolução que tem repercussões até na ênfase que se dá em matemática nas escolas básicas, porque as explicações vieram dessa coordenação, que não significa burocracia, é uma coordenação. Tem 1000 instituições, cada cultura saberá fazer a sua, mas coordenação estratégica é o que explica a Coreia, que 30 anos atrás registrava menos patentes do que o Brasil, hoje ser sede de uma plataforma de indústria automobilística deles, ser uma plataforma de eletroeletrônico deles, e o Brasil, que registrava mais patentes do que a Coreia há 30 anos, enfim, todos nós sabemos como está. Então, o Estado necessário é esse que atenda, de um lado, o interesse nacional, isto é um valor, o interesse do nosso povo, isto é um valor, e não tem acanhamento nenhum em qualquer lugar de dizer que o que deve nos guiar é a defesa do interesse nacional, do interesse do nosso povo. E, em segundo lugar, uma mediação que, pelo menos na transição para a equipotência nos fatores reais de competitividade sistêmica do mundo, prepare o empreendedor brasileiro para suportar a competição no mercado doméstico e fazê-la de forma exitosa em terceiros mercados do mundo. Grato por sua atenção. Deputado Ciro Gomes, muito obrigado. É fácil ouvi-lo falar e entender por que, afinal de contas, o deputado foi convidado para participar com a gente.